O Elan Marinho, do canal Filosofia Acadêmica. Salve, Elan. Ó, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Ó, ele mandou uma pergunta aqui, o Elan Marinho, salve aí. Se podemos sair do país, então isso não tornaria o Estado não impositivo? Eu posso não pagar imposto e nem estar submetido às leis do país desde que saia do Brasil, não? E aí, o Isso é que você acha? interessante. Isso é interessante. Mesmo que não é verdade, tá? Você não pode. Você continua tendo ligações jurídicas ao Estado, independente de você, de você ter ou não, estar ou não ali, tá? Dependendo do crime que você cometer, você pode vir a ser julgado no seu próprio país, tá? Isso não é impedimento, você continua sendo brasileiro. O que você pode é negar, você pode conseguir outra naturalidade e negar a sua naturalidade anterior. Isso você pode fazer, tá? Mas você continua ligado juridicamente àquele país. Se isso seria um grande problema para o libertário ou não, isso é outra história. Até porque são poucos os casos de imposição do Estado sobre isso. Agora, sobre a questão do poder sair do país, essa é muito interessante. Ela prescinde o seguinte elemento. Por exemplo, se um determinado escravo ele saísse do país para, por exemplo, ir até a Inglaterra, na Inglaterra ele teria asilo e ele não teria que pagar imposto. Mas me parecia que era o caso para que esse escravo tivesse o direito de, naquela terra, já ser livre, porque ele era senhor do seu corpo. Da mesma forma, eu sou senhor das minhas coisas, eu sou senhor de tudo aquilo que eu conquistei aqui. E essas coisas que eu conquistei aqui, elas não são propriedade legítima do Estado. Se você tiver a ideia de que... porque não confunda. Não confunda a ideia de que o Estado tem a propriedade legítima sobre as minhas coisas, que vão ficar aqui, e que essas coisas, por exemplo, a casa da minha família, por exemplo, onde eu moro, na verdade são apenas concessões do Estado, então eu tenho que sair em virtude de estar fazendo isso, comigo sendo proprietário das coisas. Nós libertários não estamos dizendo que nós discordamos do Estado. Nós estamos dizendo que o Estado não tem legitimidade para que nós concordemos ou discordemos do Estado. Quem discorda do Estado, na postura dele, é um liberal. Que ele parte do pressuposto da legitimidade do Estado. Eu estou partindo de outro pressuposto. Entende? São ideias um pouquinho diferentes e assim, nos levam a lugares diferentes. Mas é claro que alguém poderia vir a me provar que a terra que a gente tem aqui é do Estado. Mas para isso ele precisa me provar algum tipo de mecanismo de apropriação e por aí vai, que consiga fazer isso, tá? E que seja um meio mais qualificado de apropriação, né? Do que Sim, o que exato, geralmente exato, é tido de exato. forma mais Por até que o Estado é dono da intuitiva. terra? Alguém precisa me explicar isso. Porque se for o caso, eu saio. Entendeu? Se for, o Estado é dono da terra, vá para um lugar onde o Estado não seja dono da terra, eu vou. Porque existem diversos lugares no mundo em que a legislação já diz que o Estado não é dono da terra. Então, por exemplo, tem diversas terras na Flórida em que elas, a ligação que elas têm com a Constituição americana é o que a gente chama de tem um nome para isso. É um tipo de terra que tem um contrato com o Estado. Tá? Eles estão desde o início da Revolução Americana com esse contrato e eles têm a obrigação de seguir essas normas porque eles fixaram contratualmente falando que aquelas terras iriam seguir aquelas leis. Então veja que as outras leis na Flórida não se aplicam a esses territórios. Você escolhe quais leis você vai aderir. Então toda vez você tem a opção de negar ou aprovar aquela lei em questão. E o Estado sabe que vai te tratar na medida daquelas leis específicas. Então você vai pagar as suas taxas pelas ruas que você utilizou e você vai pagar as suas taxas pelos serviços hospitalares e serviços policiais que você usou. Então isso já existe. Diversos modelos pressupõem que um determinado conjunto de possibilidades suas, elas são um conjunto de possibilidades que de fato pertence a você. Então a sua propriedade, o seu corpo, o seu ir e vir, são coisas suas no Estado americano. Aqui, o Estado inverte isso. Veja aqui, por que o Estado em um lugar faz isso e em outro não faz? Isso não é condição sine qua non do Estado, então. Se nós temos duas regiões onde há práticas diferentes em relação à propriedade do Estado, uma acredita que há propriedade privada independente do Estado e a outra que só acredita que há propriedade privada em função do Estado, então essas duas regiões, elas provam que não é condição sine qua non. Então essa terra que está dizendo que eu preciso sair, que eu não sou dono da minha terra, ela precisa explicar por quê. Porque mesmo sem haver um contrato, é assim. Entende?
Que é uma das grandes questões que é discutida até hoje nos Estados Unidos. Porque a gente tem diversos territórios que são contratuais e outros territórios, outros estados que são firmados e fixados. Então, calma lá.